Coloca, por favor, 1 Reis 17, a partir do 1. Pode colocar o título? Coloca o título primeiro. Quando Deus te esconde. É o que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. E só de olhar para essa imagem nós podemos ficar arrepiado de olhar para essa imagem. E saber que quando Deus nos esconde, ninguém pode nos achar. O inimigo pode nos procurar da maneira que quiser. Se Deus nos escondeu, Ele não nos achará. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui e vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Aqui Elias se escondendo, porque o Senhor direcionou para que ele fosse para lá se esconder, junto ao ribeiro de Querite, próximo ao rio Jordão. E o Senhor continua: você beberá a água do ribeiro. Eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Somente até aqui. Essa passagem nos fala do profeta Elias, em um momento difícil para os cristãos em Israel. O rei da época era o rei Acabe. A Bíblia diz que ele foi dos piores reis para Israel, e muito pela influência da sua esposa, a rainha Jezabel, a princesa Jezabel. O que acontece? Jezabel, filha de deuses pagãos, filha dos sidônios, adorava a Baal, e ela começou a influenciar Acabe, ao ponto de Acabe levantar um templo e fazer holocaustos ao deus Baal. Deus começou, o nosso Deus de Israel começou a ser esquecido nesse tempo. E toda vez na Bíblia que o homem começa a adorar outros deuses e começa a colocar o Deus de Israel de lado, tudo começa a dar errado. E o Senhor sempre interfere, Ele coloca a sua mão. Aqui o que acontece? O Senhor usa o profeta Elias para dar um recado ao rei Acabe. Voltando ao verso 1, então Elias, o tesbita aqui é simplesmente porque ele era da região de Tisbe, só está falando de geografia, falando de onde ele era, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Elias está de frente ao rei, ao cara mais importante daquela época. E o Elias fala ao rei: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. É muito forte, gente. E o que me chama a atenção é que Elias, um grande profeta, que aparece em várias passagens da Bíblia, essa é a primeira aparição de Elias. Antes disso, não se ouviu falar de Elias na Bíblia. É a primeira. E o interessante é que Elias surge repentinamente. A Bíblia não fala a sua genealogia, a Bíblia não fala da sua família, a Bíblia não fala a sua formação.
ele simplesmente aparece diante do rei Acabe e anuncia o juízo de Deus. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos. Ele aparece pela primeira vez na Bíblia, já confrontando o rei daquela época. E nós já temos uma lição incrível nesse momento, que é a gente entender que, embora ele não fosse conhecido, Deus já conhecia ele. O Senhor já conhecia Elias. E Deus não precisa que alguém seja conhecido na terra para ser conhecido no céu. O Senhor não precisa que você seja conhecido aqui para que você seja conhecido no céu. Se Ele te conhece no céu, os daqui da terra vão te conhecer também. A ordem é essa: nós temos que ser conhecidos lá, para depois sermos revelados aqui na terra. Elias não era conhecido, não tinha nenhum histórico, não tinha fama, mas já era alguém conhecido por Deus. O Senhor já conhecia Elias. E a gente pode imaginar, Elias ele surgiu repentinamente, de repente, face ao rei, já falando para ele que não choveria, nem orvalho cairia. Sabe por que isso confrontava Acabe? Porque ele, um adorador do rei Baal, do deus Baal, um falso deus. Deus Baal era conhecido como Deus da fertilidade, Deus da chuva, Deus da prosperidade. Então Elias aparece para o rei daquele momento e fala assim: ó, seu Deus faz chover? Seu Deus faz ter prosperidade? Pois é, eu em nome do meu Deus estou te falando que vai parar de chover. Não vai chover mais. Ele confronta Acabe com essa situação. E ele apareceu repentinamente, mas certamente não apareceu do nada. Quando a gente imagina que ele apareceu do nada, não faz sentido. Certamente ele viveu um secreto com Deus antes de aparecer. Certamente ele viveu intimidade com Deus antes de aparecer com toda essa autoridade. Pela própria história dele nós podemos ver o que acontece nos capítulos seguintes. No Monte Carmelo, é um homem de autoridade, um homem autorizado por Deus para falar aqui na terra. E nós temos que entender que o primeiro lugar que nós devemos estar para ter intimidade com o Senhor é no secreto com Ele. Quer ser reconhecido aqui na terra, quer ser usado aqui na terra, esteja no secreto com o Senhor, esteja no secreto com Jesus. A palavra do Senhor diz em Mateus 6,6, ao orar, entre no seu quarto e ore em secreto. E o Deus que te vê em secreto, te eleva, te revela em público. Esse é o Deus que nós temos, que espera de nós a busca por intimidade com Ele. A busca por um momento a sós com Ele, quando estamos no quarto, somente com o nosso Deus, de joelhos, é só você e Ele, não tem mais ninguém, não tem plateia. Entenda isso. Nós não precisamos de plateia para viver em abundância. Não precisamos de plateia, só precisamos estar a sós com o nosso Senhor. Vivemos em uma geração que quer ser vista antes de estar pronta. Nós vivemos em uma geração que quer ser vista, mas não está pronta. Vivemos em uma geração que valoriza, em primeiro lugar, os likes, valoriza o currículo, que valoriza os cargos. Mas nós temos que entender que Deus não trabalha dessa forma. O céu não consulta a terra para decidir quem Ele vai usar. O céu não consulta a terra, os homens, para decidir quem Ele vai usar. Então não adianta você querer se mostrar primeiro, você querer aparecer a qualquer custo, você querer like a qualquer custo, se você não estiver preparado. Se você não estiver pronto para o Senhor te usar, de nada adianta.
se prepare primeiro. Se prepare primeiro. Busque intimidade com o Senhor. Entre para o seu quarto, se coloque de joelhos e ore ao Senhor que te vê em secreto. O Deus que te vê em secreto, Ele tem prazer em te exaltar em público. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Muitas vezes, no esconderijo, quando ninguém está vendo, Deus está te moldando. Deus está te moldando quando você está escondido por Ele. Te dando a oportunidade de depender somente dEle. Por isso, não tenha pressa de ser conhecido na terra. Preocupe-se em ser aprovado no céu primeiro. Preocupe-se em ser aprovado por Deus. Uma vez que você é aprovado por Ele, certamente você será exaltado, você será colocado em evidência aqui na terra. Nós necessitamos ser aprovados por Deus. A aprovação vem primeiro do céu, e depois de ser aprovado no céu, Deus manifesta na terra. Essa é a ordem do divino, e não o contrário. Não é ser aprovado aqui para ser aprovado lá, é ser aprovado lá para ser revelado aqui na terra. Ser aprovado no céu para ser revelado aqui na terra. Essa é a ordem do céu. E vamos seguindo no texto. O que eu acho interessante é que, repentinamente, do nada, Elias aparece e fala com Acabe que não vai chover mais, nem orvalho vai ter. E a gente pode imaginar que a partir daí, ele vai continuar o ministério dele. Ele veio ali, fez algo importante, confrontou o rei, a pessoa mais importante. Mas logo em seguida o que acontece não é isso. Veja o que acontece logo em seguida, 17:3. Olha o que o Senhor fala para ele: saia daqui e vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Muitas vezes o Senhor vai te dar uma direção que não é a que você quer escutar. Elias certamente pensou: agora meu ministério vai romper, agora eu vou fazer muitas coisas, mas o Senhor tinha uma direção diferente. Eu quero que você vá para o Querite, eu preciso de você no Querite, eu preciso de você em um lugar separado. Querite, na sua origem hebraica, quer dizer separação, proteção do Senhor. Nada é por acaso. O Senhor envia Elias para um lugar específico, para um lugar de separação, para um lugar de proteção. Certamente não era o que ele queria. Observe, Elias não pediu para ser escondido. Foi Deus quem tomou a iniciativa. Foi Deus quem direcionou Elias para o esconderijo. Elias estava sendo procurado pelo rei. Após ele falar aquilo para o rei queria matá-lo. A esposa dele, Jezabel, ela já tinha mandado matar centenas de profetas do Senhor. Então imagina, você dá uma notícia daquela para o rei da situação, e depois você tem que se esconder. Aquele rei tinha tudo à disposição dele, muitos recursos para encontrar Elias. Mas a palavra nos diz que ninguém encontra Elias. O rei colocou à disposição tudo o que ele tinha, os guardas, todo mundo estava procurando Elias, mas a palavra do Senhor diz que ninguém encontra Elias, porque Elias não se escondeu, foi Deus que escondeu ele. Deus escondeu Elias, e tem lugares, tem pessoas aqui que o Senhor escondeu. Tem pessoas aqui que estão escondidas, e quando você está escondido, o inimigo não te alcança, o inimigo não te acha. Tem pessoas que Deus vai usar uma enfermidade para ficar escondido. Tem pessoas que Deus vai usar uma enfermidade para que o inimigo não te ache. O Senhor age da maneira que Ele quer,
mas Ele, quando te esconde, nenhum inimigo te acha. Tem pessoas que estão escondidas nesse momento e estão perguntando: Pai, por que o Senhor não está me olhando para mim? Por que o Senhor não me tira desse lugar? Por que o Senhor não faz uma obra na minha vida? Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você essa noite: eu estou te guardando. Eu te coloquei no Querite, que é um lugar de separação, é um lugar de cuidado, é um lugar de proteção. Enquanto você pensa que você está sendo esquecido, eu estou protegendo você e a sua casa. É a palavra para o Senhor, a palavra do Senhor para você essa noite. Querite é lugar de proteção. E eu estava lendo esse texto, pastor Pedael, e eu vivi uma situação que me fez muito lembrar dessa passagem. Eu, como ex-atleta profissional de futebol, saí de casa aos 11 anos para jogar em uma grande capital, em Belo Horizonte, no Clube Atlético Mineiro. E acontece assim nas categorias de base. Quando você passa da categoria de mirim para a próxima, é o juvenil. Você tem 14 anos e no ano seguinte juntam-se duas categorias. Cada categoria tem 30 atletas. Quando eu tinha 14 anos, acabou o ano, eu tinha que subir para o juvenil. Éramos 30, somente 15 iam ficar nesse ano. E começaram os treinamentos. E eu me lembro muito bem que ao terceiro dia eu não estava me sentindo bem, eu não estava confiante. Eu já tinha na minha cabeça, por algum motivo, que eu não ia ficar, que eu ia ser dispensado, que eu ia ser mandado embora, pastor. Jean, eu não estava confiante, na minha cabeça já estava certo que eu ia sair. E o que aconteceu? Nesse terceiro dia de treinamento, eu tive uma lesão. Eu quebrei o dedinho do pé. E um diagnóstico, 6 semanas parados. 6 semanas até voltar para o treinamento. Aí na minha cabeça eu falei: agora acabou. Não tem jeito. Se eu treinando já estava difícil, imagina agora, parado. Eu vou ser mandado embora. Eu tinha certeza. Mas eu me apeguei àquilo que eu tinha naquele momento. Era fazer o meu melhor. E todos os dias eu fui para a fisioterapia e fazia o meu melhor. E dava o meu melhor. Sem pensar no que aconteceu lá na frente. Eu decidi, eu só vou pensar no dia de amanhã. O Senhor vai prover o dia depois. O dia de amanhã é o que eu vou pensar. E depois de 6 semanas, eu voltei todo preocupado para os treinamentos. Já tinha diminuído o grupo de 65 para 42 pessoas. 42 jogadores. E eu voltei e falei assim: meu Deus, ainda eu não estou me sentindo bem, não estava sentindo que eu ia ficar. Mas voltei fazendo o meu melhor, dando o meu melhor. No primeiro treino que eu voltei, eu quebrei novamente no mesmo lugar. 5º metatarso, é o dedinho do pé. Tem esse nome bonito, mas é o dedinho do pé, o mindinho. E eu pensei naquele momento: agora não tem jeito. Mais uma lesão, não tem jeito. Eu vou ser mandado embora. Eu tive que novamente voltar para o departamento médico, numa tristeza. E quando a gente é atleta de futebol, a gente quer estar em campo, a gente quer estar jogando, quer estar treinando. E eu estava ali no departamento médico, mas triste da vida, já pensando no pior. E depois de 6 semanas, quando eu voltei, o grupo já estava com 30 pessoas. O grupo já estava reduzido. E quando eu voltei, o ambiente era totalmente diferente. Aquele período de cortes e dispensas tinha acabado. Já não estava mais na cabeça do treinador. Não precisava mais, o grupo já estava reduzido. E eu voltei simplesmente no grupo normalmente. O Senhor me escondeu daquele momento que certamente eu seria dispensado. Aquilo que eu não compreendi naquele tempo, que eu não compreendi naquele momento, fica muito claro hoje. O Senhor me escondeu.
O Senhor me protegeu. Naquele momento eu pensei que Deus estava interrompendo o meu caminho. Anos depois eu percebi que Ele estava protegendo o meu destino. Esse é o nosso Deus. Por muitas vezes nós não entendemos aquilo que acontece, mas o Senhor não erra. O Senhor sabe de todo o nosso coração. Ele sabe do que nós precisamos. E o Senhor me guardou naquele momento. Seja a sua oração hoje para o Senhor. Senhor, esconda-me em Ti. Esconda-me em Ti, Pai. Esconda-me em Ti nas asas do Teu amor, porque escondido em Ti, que mal pode me suceder? Nada te acontece quando você está escondido por Deus. Quando você está debaixo das proteções dEle. Quando você está debaixo das asas dEle, nada te acontece. Enquanto eu vi uma lesão, Deus já via um propósito. Enquanto eu vi uma lesão, eu estava chorando, Ele já via um propósito lá na frente. Ele sabia de tudo o que ia acontecer. O nosso erro é achar que Deus olha para a nossa vida como nós olhamos no tempo, hoje, amanhã, depois, ontem. O Senhor, Ele vê tudo na eternidade. O Senhor já sabe onde está você lá no futuro. Ele já sabe o que você vai ser lá no futuro. Ele já conhece o seu potencial. E Deus estava olhando por cima para mim naquele momento e pensando assim: ele está triste, mas ele não sabe que lá na frente ele vai passar isso. Ele vai chegar ao profissional. Ele vai jogar nos 4 cantos do mundo. Ele vai jogar Champions League. Ele fará gols para exaltar o meu nome. Ganhará títulos em países exteriores. Tudo para a honra e glória do meu nome. Aleluia. E deixe o céu descer.
O querite é real, meus irmãos. O querite é real, a separação de Deus é real. Ele separa você quando Ele quer te cuidar, quando Ele quer te guardar. Você às vezes está entendendo errado, está pensando em punição, mas o nosso Deus é amor. Os nossos pecados já foram todos levados por Jesus naquela cruz. Os nossos pecados foram esquecidos no mar do esquecimento. Nós temos um Deus que é amor, nós não temos um Deus que é mau. O nosso Deus é bom. E eu vou definir querite assim. O querite é o lugar que ninguém quer, mas todos precisam passar. Ninguém quer estar no querite, mas todos precisam passar pelo querite. Para experimentar da bondade do Senhor, para experimentar da dependência do Senhor. Naquele lugar, ele não podia ir para lugar nenhum, porque ele estava sendo procurado pelo rei mais importante. Mas ele não precisava sair dali. A palavra diz que o Senhor ordenou que corvos levassem para ele de dia e de noite carne e pão. E ele tinha água do ribeiro. Sair dali para quê? Ele tinha tudo o que ele precisava naquele momento, provisão. E Deus fez ele entender, sabe o quê? Que ele queria Elias no centro da dependência de Deus. No centro da dependência de Deus. É o lugar que Deus quer certas pessoas essa noite aqui. Certas pessoas que estão pensando que controlam a própria vida, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer essa noite: eu quero controlar a sua vida novamente, filho. Coloca a sua vida nas minhas mãos, filhos. Entenda e dependa só de mim, filho. O mais eu farei na sua vida. Não é pela tua força, não é pelo teu braço, é pelo que eu farei na tua vida. Querite é o lugar onde você não controla nada, mas descobre que Deus controla tudo. Esse é o querite, onde você descobre novamente que necessita do Senhor e necessita estar na presença dEle. Nada te falta, está tudo controlado, não por você, pelo Jeová Jireh, pelo Deus da provisão, pelo Deus do cuidado. Está tudo controlado por Ele. Enquanto você perde o controle, Deus não perde. Aquilo que saiu das suas mãos nunca saiu das mãos de Deus. Enquanto Elias estava escondido no ribeiro, Deus continuava governando Israel. Enquanto você não entende o que Deus está fazendo, Deus entende perfeitamente para onde está te levando. Muitas vezes nas nossas vidas nós não precisamos entender, nós só precisamos obedecer, crer e obedecer, porque a palavra do Senhor diz que Ele dá a paz que excede todo entendimento àqueles que confiam nele. É a paz que excede o entendimento. Se fosse uma paz que nós conseguíamos entender, não era a paz do Senhor. A paz que excede o entendimento, aquela que nós não entendemos. Estamos passando por prova, mas estamos em paz. Não está tudo certo lá em casa, mas eu estou em paz. Tem alguém me perseguindo, mas eu estou em paz. Essa é a paz do Senhor, aquela que nós temos em nossas vidas quando amamos ao Senhor. Mas existe uma última verdade: querite não era o destino final. Querite não é o seu destino final. O Senhor pode te guardar por um momento. O Senhor não vai deixar faltar. Jeová Jireh, o Deus da provisão, não deixará faltar na sua vida. Mas é por um momento, porque o que Ele tem para você é muito maior. O que Ele tem para você é muito maior do que provisão. Ele tem prosperidade para você, para sua casa, para sua família. O Senhor tem abundância. O próprio Jesus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E Ele fala: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Não foi para passar perrengue nessa terra. Deus quer abundar você e a sua casa.
Deus quer prosperar você e a sua casa. É o que Ele mesmo diz. Entenda. Existe um tempo para tudo. Existe um tempo para tudo debaixo do céu. Existe um tempo para Deus te esconder, mas existe um tempo para Deus te revelar. Existe um tempo para permanecer, mas existe também um tempo para avançar. Você pode estar passando por um querite na sua vida, mas entenda que não é para sempre. Entenda que não é para sempre. O Senhor tem mais para você, o Senhor tem mais para a sua casa. Coloque o texto, por favor, a partir do 8. Primeira Reis 17, 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo... Próximo. Levanta-te. 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 Sai do teu lugar. Não é isso que eu tenho para você. Eu tenho mais para você. Levanta desse lugar de provisão. O tempo aqui acabou. O tempo da provisão já chega, já deu. O que eu tenho para você agora é muito maior. O que eu tenho para você é muito mais. O que eu tenho para você e para sua casa é abundância. O que eu tenho para você e para sua casa é prosperidade. O que eu tenho para você e para sua casa, você não pode imaginar. É o que o Senhor tem para você, para sua casa e para aqueles que o amam. Deus proverá quando a gente e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então, quem prometeu proverá, quem prometeu proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Para todas as coisas debaixo do céu. Mas o tempo não é seu. O tempo não é meu, é o tempo dele. Só ele sabe quem você já se tornou lá na frente. Só ele já conhece o teu futuro. Não te julga pelo seu passado, nem pelo que você é hoje. Ele já te vê lá na frente. Ele já te vê o que você se tornou. Esse é o nosso Deus. Um Deus que faz questão de nos levar para querites em nossas vidas. Mas não é para nos destruir. É para um tempo de intimidade. Um tempo de dependência. Um tempo de entender que tudo deve estar nas mãos dele. Nós não controlamos, mas devemos colocar o controle nas mãos do Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. E o Senhor está dizendo para pessoas essa noite aqui: o tempo de querite acabou. O tempo de querite acabou. Eu te protegi, eu te guardei, você não entendeu nada. Mas há um momento, e o momento é agora, que o Senhor vai te revelar. O Senhor vai te exaltar em público, porque aquele que confia no Senhor no secreto, em público será revelado. O querite acabou. Não foi um momento ruim, foi um momento necessário para o Senhor mostrar a provisão dEle, para o Senhor mostrar que é Ele quem governa a sua vida e não você.
Mas o que Ele tem para você é infinitamente mais. O que Ele tem para você é muito melhor do que só provisão. O que Ele tem para você e para sua casa é abundância, prosperidade. O que Ele tem para você e para sua casa excede tudo aquilo que você pode pensar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração nenhum pode imaginar tudo aquilo que o Senhor tem guardado para aqueles que o amam. Esse é o nosso Deus. Eu quero falar para você essa noite. Quem sentiu o coração ardendo com essa palavra? Quem sentiu o coração ardendo com essa palavra de Deus? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero convidar você que escutou essa palavra e falou assim: olha, eu creio que eu estou, ou que eu estive no Querite, mas eu creio que o Senhor tem o controle da minha vida nas suas mãos. Eu entrego o controle da minha vida em suas mãos, Senhor. Levanta a sua mão, quem quer entregar o controle das vidas na mão do Senhor. Levanta as suas mãos, levanta. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero convidar você que levantou sua mão, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você, pela sua família. Esse é o momento de selar aqui nesse altar, esse culto de hoje. Venha selar esse momento. A partir do momento que você sai do seu lugar e vem até aqui à frente, você está falando para o Senhor: Pai, eu entrego o controle da minha vida em tuas mãos. Diante de Deus, diante de ti, diante dos homens, eu entrego nas tuas mãos o controle da minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado, Deus seja exaltado. Toda a honra e toda a glória somente a Ele. Glória a Deus. Controle, não, eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle. A tua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle. A tua história já estava escrita. Deus não perdeu o controle da sua vida. O seu controle está nas mãos do Senhor, está nas mãos de Deus. Eu não perdi o controle. A tua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Aleluia, Jesus. Eu peço que a igreja se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Vocês que estão aqui na frente, comece a sentir agora o Espírito Santo te enchendo. A presença dele é real nesse lugar. Há um novo de Deus sendo preparado para a sua vida. O tempo do Querite acabou. Acabou, meu irmão. O tempo em que você não conseguia compreender, o Senhor está estabelecendo a partir de hoje o próximo passo. E esse próximo passo é um passo que muitos olharão e não compreenderão, mas eles terão que dizer: foi a mão do Senhor, foi a mão do Senhor. Seja revestido hoje, seja fortalecido hoje de uma força que não vem dessa terra, mas de uma força que vem do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que luta, aquele que peleja as suas guerras por você. Aleluia. Nós vamos orar. Nós vamos orar, e eu peço que todos vocês que estão aqui à frente, que compreenderam, assim como Elias, que está no lugar de obediência a Deus, é o lugar mais seguro que você pode estar na sua vida, meu querido e minha querida.
Entenda que às vezes obedecer uma direção do Senhor vai te custar tudo. Pode te custar muito. Pode ser que você receba tantos julgamentos por estar obedecendo a Deus. Mas eu te falo hoje, com uma convicção que vem do céu, que obedecer ao Senhor é o lugar mais seguro que você pode estar. E que lá na frente, o Senhor honrará a sua obediência. Glória a Deus, coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, aqui estão os seus filhos, que decidiram, Senhor, que eles não querem mais controlar. Aqui estão os seus filhos que hoje decidiram que pegam o controle da sua mão e devolvem a Ti, Senhor. Aqui estão os seus filhos que entendem que o Senhor é o Senhor Jeová Jireh, é o Deus da provisão, mas que o Senhor também é o Deus da abundância. E é essa abundância que alcança a vida dos teus filhos. Que todos os seus propósitos se cumpram na vida de cada um aqui nessa noite. Que todas as promessas que talvez já estivessem esquecidas no coração dos seus filhos venham ser ativadas nessa noite. Que nenhum se perca no caminho, Jesus. Que os seus filhos saiam daqui hoje convictos, tendo a certeza e a esperança que o Senhor já tomou pela mão, e que o Senhor guarda, e que o Senhor cuida, que o Senhor protege, mas que o Senhor também libera um destino hoje, e um destino que já está sendo ativado pela mão do Senhor. Igreja, levanta a sua mão. Eu peço agora que todos vocês, porque hoje é uma noite profética, todas as vezes que uma palavra é liberada nesse altar, há um mover profético. Você crê nisso? Você crê nisso? Seja cheio do Espírito Santo. E eu venho aqui para te dizer que já há um destino preparado, selado e estabelecido para a sua vida nessa noite. E agora você vai levantar a sua mão aqui. Nós vamos fazer um ato profético. Você vai levantar a sua mão o mais alto que você puder, porque tudo já está preparado. A Bíblia diz que todas as nossas bênçãos já foram liberadas, e elas estão nas regiões celestiais. E é nesse lugar que acontece uma guerra, porque os demônios não querem que essas bênçãos cheguem até a sua mão. Mas essa é uma noite profética. Com a sua mão levantada agora, eu vou contar até 3. E no 3 você vai alcançar tudo o que já está preparado, o teu destino profético que já foi liberado, e você vai tomar posse agora, amém? Amém? Eu vou contar até 3, e no 3 você vai segurar e vai dar um brado de vitória. 1, 2, 3. Glória a Deus, aleluia. Toma posse da sua vitória. Toma posse, porque ela já está na sua mão. Aleluia. Glória a Deus. Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu
Pastora, tudo que nós estamos vivendo aqui, aponta para um só nome. Tudo que nós estamos vivendo aqui aponta para Jesus. Aponta para Jesus Cristo, aponta para Ele. Eu quero convidar você que de repente nunca fez uma confissão de fé, mas pastor, o que é uma confissão de fé? É falar diante de Deus e dos homens, uma oração muito simples, que você recebe, aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. É o que necessita para você ser salvo. Amém? Então, vamos colocar a mão nos nossos corações. A igreja toda pode colocar a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eu te confesso e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Senhor Deus, eu creio que o teu Filho Jesus Cristo foi morto, sepultado, crucificado, mas eu creio e eu sei que ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está vivo. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e risca o meu nome do livro da morte e me dê o direito a uma eternidade ao seu lado. Glória a Deus, amém, 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 aleluia, aplauda ao Senhor. Ele ressuscitou. Vocês que estão aqui à frente, ainda não voltem para os lugares de vocês. Eu sei que são muitas pessoas, mas para nós é muito importante pegar o nome de vocês que vieram aqui. Não é, pastor? Nós fazemos isso todas as vezes porque é de extrema importância. Às vezes você está precisando de alguém para segurar na sua mão, orar junto com você, caminhar junto com você. Às vezes é só isso que você precisa. Então para nós é muito importante, tá? Não voltem para o lugar de vocês até dar o nome, tá bom? Vem aqui que eu quero... Você que veio por uma oração, mas você que já é membro dessa casa, você que já aceitou o Senhor, pode voltar para o seu lugar. Todos vocês que retornaram ao Senhor essa noite e que aceitaram a Jesus essa noite, fique aqui. Nós queremos pegar o seu contato, nós queremos acompanhar vocês. Eu vou direcionar todos ali para a direita. Todos ali para a direita. A pastora está aqui em um momento do Senhor. Todos aqueles que aceitaram a Jesus, confessaram a Jesus como único e suficiente Salvador, e aqueles que voltaram para Jesus essa noite, dirija ali, pastor Duda, levante a mão, à nossa direita. Glória a Deus, glória a Deus. Um último recado: quem está visitando a igreja pela primeira vez, ao final do culto nós temos aqui o DNA Get, é falar da nossa casa, para onde vamos, de onde viemos, quais são os nossos objetivos, a nossa meta, de que nos alimentamos, saber tudo sobre essa casa. Vocês que vieram pela primeira vez estão convidados. Em 5 minutos tudo será explicado. O DNA Get aqui no auditório. No auditório? Aqui ao lado. O nosso DNA vai ser aqui ao lado, então você pode se dirigir. Nós também vamos ali participar com vocês que precisam saber a visão da nossa casa. Então aqui ao lado no auditório vocês podem se encaminhar. Os nossos staffs aqui ao lado já podem direcionar todos vocês, amém? Podem se colocar de pé. Vamos encerrar. Se coloquem de pé, as mãos em posição de receber. Espera aí, pastor, que não dá vontade de encerrar esse culto, né? Glória a Deus. Mas quem aqui foi abençoado? Glória a Deus. Então eu quero dizer que domingo que vem nós esperamos você, a sua casa aqui, amém? Pastor, glória a Deus. Se convide comprometa. Alguém. Sim, convida mais pessoas, se comprometa com Ele e você verá grandes coisas o Senhor fazendo na sua vida, amém? Glória a Deus. As mãos em forma de receber. Que o grande amor de Deus Pai, a graça poderosa e abundante do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre você e sobre a sua casa. E aquele que crê diz amém. Sejam abençoados em nome de Jesus. Vão em paz, boa semana, em nome de